A igreja estava silenciosa naquela manhã de domingo. As cadeiras vazias pareciam gritar mais alto que qualquer sermão que o pastor Carlos já havia pregado em seus 30 anos de ministério. Ele olhou para as poucas pessoas espalhadas pelo templo que um dia havia sido lotado e sentiu um peso no peito que já conhecia bem. Eram apenas 15 pessoas. A maioria, idosos fiéis que vinham mais por costume do que por convicção. Carlos ajeitou a gravata preta, a mesma que usava em todos os domingos há 5 anos, desde que as coisas começaram a desandar. Ele subiu ao púlpito com passos pesados, carregando uma Bíblia que já não o consolava como antes. Por anos, aquelas páginas haviam sido sua fonte de força, sua resposta para tudo. Agora, eram apenas folhas amareladas que pareciam zombar de sua fé vacilante. Carlos olhou para a congregação e forçou um sorriso que não sentia há muito tempo. "Bom dia, irmãos", disse com voz que tentava parecer firme, mas que o tremia nas podas. A vida de Carlos não havia sido fácil nos últimos anos. Primeiro, foi a morte de sua esposa, Marina, vítima de um câncer que consumiu não apenas seu corpo, mas também as economias da família. Ele havia orado, jejuado, pedido a Deus, com toda a força de sua fé. Havia posto as mãos sobre ela. Havia ungido com óleo. Havia feito tudo que a Bíblia mandava. Mas Marina morreu da mesma forma, definhando lentamente enquanto ele assistia. Impotent. Os médicos disseram que ela teve uma das mortes mais dolorosas que já tinham visto. Depois da morte de Marina, veio a crise financeira. A igreja, que já vinha perdendo membros, começou a definhar ainda mais. As pessoas pararam de dizimar. Pararam de contribuir. Carlos teve que vender o carro, teve que cortá-los várias vezes, teve que pedir dinheiro emprestado para comprar comida. Um pastor de Deus pedindo esmola. Ele se lembrava da vergonha que sentia cada vez que batia na porta de algum irmão pedindo ajuda. E então, veio o pior golpe de todos. Seu filho único, Rafael, que ele havia criado na igreja, que havia sido batizado aos 12 anos, que havia prometido seguir os passos do pai, anunciou que não acreditava mais em Deus. "Pai", disse Rafael numa conversa que Carlos jamais esqueceria, "eu olho para sua vida e vejo apenas sofrimento. Say Deus existe. Ele não liga para nós." Rafael saiu de casa naquele dia e nunca mais voltou. Fazia 2 anos que Carlos não sabia notícias do próprio filho. Enquanto falava para aquelas poucas pessoas na igreja, Carlos sentia como se estivesse representando um papel. Ele falava sobre fé, sobre esperança, sobre o amor de Deus, mas as palavras saíam vazias, sem convicção. Era como se estivesse lendo um roteiro que não fazia mais sentido para ele. A senhora Antônia, na primeira fileira, assentiu com a cabeça durante todo o sermão. Mas Carlos sabia que ela fazia isso por educação, não por estar sendo tocada pela mensagem. Depois do culto, Carlos ficou sozinho na igreja. Ela olhou para o altar, para o crucifixo na parede, para os bancos vazios, 30 anos de ministério, e para quê? Sua esposa havia morrido. Seu filho o havia abandonado. Sua igreja estava acabando. Ele mesmo mal tinha dinheiro para comer. Se Deus existia, onde estava? Se Deus era bom, por que permitia tanto sofrimento? Se Deus era poderoso, por que não respondia às orações? Naquela noite, sozinho em casa, Carlos fez algo que jamais havia feito em toda a sua vida de fé. Ele olhou para o céu e gritou: "Deus, se você existe, me prove agora. Eu dediquei minha vida inteira para você. Perdi tudo por sua causa, e você me abandonou. Ceivou Israel. Faça alguma coisa. Qualquer coisa. Porque eu não consigo mais fingir que acredito em você." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos esperou. Esperou algum sinal, alguma resposta, qualquer coisa. Mas nada aconteceu. Apenas o barulho dos carros na rua e o vento batendo na janela. Ele se sentiu completamente vazio, como se até mesmo essa última fagulha de esperança tivesse se apagado. "Pronto", murmurou para si mesmo. "Agora eu sei. Deus não existe. Ou se existe, não se importa comigo." Carlos passou a semana seguinte, como zumbi. Continuou fazendo os movimentos da rotina pastoral, mas por dentro estava morto. Visitou alguns poucos membros da igreja. Preparou o sermão do domingo seguinte. Tentou parecer normal, mas algo fundamental havia se quebrado dentro dele. Era como se uma luz que brilhava há 30 anos tivesse se apagado de uma vez. Na quinta-feira daquela semana, Carlos recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era 12:00 quando o telefone tocou. Carlos estava na cozinha, tentando decidir se preparava alguma coisa para almoçar ou se simplesmente pularia mais uma refeição para economizar.
A voz do outro lado da linha era de uma mulher que ele não conhecia, Pastor Carlos. Meu nome é Fernanda, eu sou enfermeira do Hospital São Lucas. O senhor precisa vir aqui urgente. É sobre seu filho, Rafael. O coração de Carlos quase parou. Duas palavras começaram a martelar em sua mente. Meu filho. Por 2 anos, ele não havia falado com Rafael. Por 2 anos havia tentado não pensar no menino que havia criado e que o havia rejeitado. O que aconteceu? Conseguiu perguntar, com a voz embargada. Seu filho sofreu um acidente muito grave. Ele está inconsciente há 3 dias. Os médicos... Bem, é melhor o senhor vir logo. Carlos saiu correndo de casa sem nem trancar a porta. Pegou o ônibus mais próximo, o coração batendo descompassado, a mente cheia de memórias de Rafael. Criança. Rafael nos braços quando era bebê. Rafael dando os primeiros passos na igreja. Rafael pregando seu primeiro sermão aos 15 anos. Com aquela voz ainda meio fina, mas cheia de convicção. Rafael dizendo que queria ser pastor como o pai. Rafael. No hospital, Carlos foi direto para a unidade de terapia intensiva. Através do vidro, viu seu filho conectado a uma infinidade de tubos e aparelhos. Rafael estava irreconhecível, o rosto inchado, a cabeça enfaixada. Tão magro que Carlos mal conseguia acreditar que era o mesmo menino forte que havia saído de casa 2 anos antes. A enfermeira Fernanda se aproximou. Pastor, eu preciso ser honesta com o senhor. Seu filho bateu a moto numa carreta. Os danos no cérebro são muito graves. Os médicos deu 5% de chance dele acordar. E se acordar? Se acordar o quê? Carlos interrompeu. Se acordar, provavelmente vai ter lesões permanentes. Pode não conseguir andar, falar, pode não reconhecer ninguém. Eu sinto muito, pastor. Eu sei que o senhor é homem de fé, mas eu queria que soubesse a realidade da situação. Carlos sentiu como se o mundo estivesse desabando mais uma vez. Primeiro Marina, agora Rafael. Era como se Deus estivesse terminando de destruir tudo que ele amava. Carlos passou os próximos 3 dias no hospital. Ele não saía do lado de Rafael. Segurava a mão fria do filho. Conversava com ele mesmo, sabendo que provavelmente não estava ouvindo. Rafael, é o papai. Eu sei que a gente brigou. Eu sei que você disse que não acreditava mais em Deus, mas eu preciso que você volte, filho. Eu preciso que você fique bem. Você é tudo que me sobrou nesse mundo. No 3º dia, o médico chamou Carlos para uma conversa. Dr. Roberto era um homem sério, que não gostava de dar falsas esperanças. Pastor Carlos, eu vou ser direto com o senhor. Carlos levantou da cadeira tão rápido que quase caiu. Seu corpo estava dolorido por ter dormido sentado, mas nada disso importava. Ele correu para a cama onde Rafael estava e não conseguiu acreditar no que viu. Os olhos de seu filho estavam abertos. E pela primeira vez em 6 dias, Rafael estava olhando diretamente para ele. Pai, disse Rafael com uma voz fraca, rouca, mas que era a voz mais linda que Carlos já tinha ouvido na vida. Rafael, meu filho, você voltou. Carlos segurou as mãos de Rafael e começou a chorar. Eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. A enfermeira Fernanda estava parada ao lado, também chorando. Pastor, em 20 anos trabalhando neste hospital, eu nunca vi nada parecido. Seu filho estava clinicamente morto. Morte cerebral confirmada por 3 médicos diferentes. E agora ele acordou como se tivesse saído de um sono comum. Rafael tentou se sentar na cama, mas ainda estava muito fraco. Pai, eu tive sonhos estranhos. Eu sonhei que estava num lugar muito escuro, muito frio. E então, apareceu uma luz. E, nessa luz havia uma pessoa que eu não conseguia ver o rosto, mas que me disse: ainda não é sua hora. Você tem uma missão para cumprir ao lado de seu pai. Carlos sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Será que, não, podia pensar assim, coincidências acontecem. O Dr. Roberto chegou correndo quando soube que Rafael havia acordado. Ele começou a fazer todos os exames neurológicos básicos. Rafael, você sabe que dia é hoje? Sabe onde está? Lembra do acidente? Rafael respondeu todas as perguntas. Corretamente, conseguiu mover braços e pernas. Conseguiu falar frases completas. Reconheceu todas as pessoas. Era como se nada tivesse acontecido com ele. Isso é impossível, murmurou o Dr. Roberto. Eu mesmo fiz os exames. 3 eletroencefalogramas diferentes mostraram linha reta, sem atividade cerebral. E agora ele está perfeitamente normal? Eu não entendo. O médico pediu novos exames,
tomografias, ressonâncias. Queria ter certeza de que Rafael realmente estava bem. Enquanto esperavam os resultados dos exames, Carlos e Rafael conversaram pela primeira vez em 2 anos. Foi um papo difícil, cheio de lágrimas e pedidos de perdão dos dois lados. Pai, eu sinto muito por ter dito aquelas coisas horríveis para o Senhor. Eu estava com raiva, estava confuso, mas eu nunca deixei de amar o Senhor. Carlos segurou a mão do filho. Eu também sinto muito, Rafael. Eu deveria ter corrido atrás de você. Não deveria ter deixado você ir embora daquele jeito. Rafael contou que nos últimos 2 anos, havia trabalhado em várias coisas diferentes. Garçom, entregador, vendedor. Havia se envolvido com pessoas erradas. Havia experimentado drogas. Havia se perdido completamente. Eu tentava preencher o vazio que sentia por ter saído da igreja, mas nada funcionava. Na noite do acidente, eu estava voltando de uma festa, meio bêbado, dirigindo muito. Rápido. Eu lembro de pensar se ideias existem, que me deu um sinal agora. E foi aí que aconteceu o acidente. Carlos ficou chocado ao ouvir isso. Rafael havia pedido um sinal de Deus na mesma noite, em que ele próprio havia gritado para Deus no céu, desafiando a existência divina. Seria coincidência? Ou seria realmente uma resposta aos 2 pedidos? Carlos ainda tinha dúvidas, mas algo dentro dele estava começando a despertar novamente. Os resultados dos novos exames chegaram no final da tarde. Dr. Roberto entrou no quarto com uma expressão completamente confusa no rosto. Pastor Carlos, eu não sei como explicar isso. Todos os exames mostram que Rafael está completamente normal. Não há nenhum sinal de trauma cerebral, nenhuma lesão, nada. É como se o acidente nunca tivesse acontecido. Mas eu tenho aqui os exames da semana passada e eles claramente mostram morte cerebral. Isso não é possível cientificamente. Fernanda, a enfermeira que havia cuidado de Rafael durante toda a internação, se aproximou de Carlos. Pastor, eu preciso contar uma coisa para o senhor. Na noite em que Rafael acordou, eu estava fazendo a ronda das 5 da manhã. Quando entrei no quarto, eu vi uma luz estranha em volta da cama dele. Era uma luz dourada, muito suave, mas que iluminava todo o quarto. Durou apenas alguns segundos, e quando a luz sumiu, Rafael abriu os olhos. Carlos sentiu seu coração acelerar. Uma luz dourada. Ele se lembrou da visão que Rafael havia relatado, sobre estar num lugar escuro e ver uma luz com alguém que disse que ainda não era a hora dele. Será que realmente havia acontecido algo sobrenatural? Depois de uma semana duvidando da existência de Deus, será que ele estava recebendo a resposta que havia pedido? Naquela noite, já com Rafael fora de perigo e se preparando para ter alta. No dia seguinte, Carlos saiu do hospital e caminhou até uma praça próxima. Ele precisava ficar sozinho. Precisava processar tudo o que havia acontecido. Sentou num banco e olhou para o céu estrelado. Deus, murmurou, se foi realmente você que salvou meu filho, eu sinto muito. Sinto muito por ter duvidado, por ter gritado, por ter perdido a fé. E então aconteceu algo que Carlos jamais esqueceria. Uma paz profunda desceu sobre ele. Não, foi uma voz audível. Não foi uma visão, mas foi uma certeza absoluta, como se alguém tivesse falado diretamente com seu coração. Eu nunca te abandonei, Carlos. Mesmo quando você duvidou e eu estava ali, eu ouvi seu grito de dor. Ouvi seu pedido de prova, e eu responde. Agora levante e continue meu trabalho. Carlos voltou para casa naquela noite completamente transformado. Era como se uma luz que havia se apagado tivesse voltado a brilhar dentro dele, mas agora com uma intensidade muito maior do que antes. Ele entendeu que sua crise de fé não havia sido uma falha, mas sim uma necessidade. Deus havia permitido que ele chegasse ao fundo do poço, para que pudesse experimentar um milagre verdadeiro. No domingo seguinte, Carlos subiu ao púlpito com uma energia completamente diferente. Havia 15 pessoas na congregação, as mesmas de sempre. Mas dessa vez, Carlos não se importava com um número. Ele tinha uma história para contar, um testemunho, que poderia mudar vidas. Irmãos, começou com voz firme. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu comigo esta semana. Carlos contou tudo. Falou sobre sua crise de fé, sobre o momento em que gritou para Deus pedindo uma prova, sobre o acidente de Rafael, sobre a morte cerebral, sobre o milagre da ressurreição. Ele foi completamente honesto sobre suas dúvidas, sobre o desespero, sobre o momento em que quase perdeu a fé completamente. Eu aprendi que Deus não tem problema com nossas dúvidas, disse Carlos. Ele tem problema é quando fingimos que não temos dúvidas. A reação da congregação foi imediata. Dona Antônia,
que sempre assentiu educadamente durante os sermões, estava chorando abertamente. Ou Senhor Joe, que nunca havia dado um testemunho em 20 anos de igreja, levantou a mão pedindo para falar. Pastor, eu também tenho passado por uma crise de fé. Minha esposa está com Alzheimer e já não me reconhece. Eu tenho me perguntado onde Deus está nisso tudo. Depois do culto, as pessoas não foram embora, como sempre faziam. Ficaram conversando, compartilhando suas próprias lutas, suas próprias dúvidas. Era como se o testemunho honesto de Carlos tivesse dado permissão para todos serem verdadeiros sobre suas dificuldades espirituais. Pela primeira vez em anos, Carlos viu uma igreja de verdade funcionando. Pessoas reais, ajudando pessoas reais, com problemas reais. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Fernanda, a enfermeira do hospital, apareceu na igreja no meio da semana. Pastor Carlos, eu não consegui parar de pensar no que vi no quarto do seu filho. Aquela luz, a recuperação. Impossível. Eu sempre fui cético em relação a coisas espirituais, mas agora eu preciso saber mais. Carlos conversou com Fernanda por horas, explicando o evangelho, compartilhando sua própria jornada de fé e dúvida. Fernanda decidiu aceitar Jesus naquele mesmo dia, mas mais que isso, ela começou a espalhar a história do milagre de Rafael por todo o hospital. Médicos, enfermeiros, outros pacientes começaram a ouvir sobre o caso impossível do menino que havia ressuscitado. Dr. Roberto, mesmo sendo um homem de ciência, admitiu que não conseguia explicar o que havia acontecido pelos meios convencionais. Rafael, por sua vez, estava completamente mudado. A experiência de quase morrer e voltar à vida o havia transformado profundamente. Ele decidiu voltar para casa, voltar para a igreja e, principalmente, voltar para Deus. Pai, disse Rafael, uma noite durante o jantar, eu quero retomar meu chamado pastoral. Eu quero trabalhar ao seu lado na igreja. Acho que Deus me trouxe de volta justamente para isso. A notícia do milagre começou a se espalhar pela cidade. Primeiro foram os vizinhos, depois os amigos, depois pessoas que Carlos nem conhecia começaram a aparecer na igreja. Queriam ouvir a história em primeira mão. Queriam conhecer o pastor que havia duvidado de Deus e recebido um milagre. Queriam ver o filho que havia ressuscitado. Em um mês, a congregação triplicou de tamanho. Mas Carlos aprendeu algo importante nesse processo. O milagre não havia acontecido para encher a igreja ou para torná-lo famoso. O milagre havia acontecido para restaurar sua fé e para ensiná-lo que Deus trabalha de formas que nós não entendemos. Se você está sendo tocado por esta história, disse Carlos durante um dos sermões, saiba que histórias como esta acontecem todos os dias ao nosso redor. Às vezes Deus fala através de milagres óbvios, às vezes através de pequenas coincidências. Inscreva-se em Histórias de Luz para conhecer mais testemunhos de pessoas que experimentaram o cuidado divino em suas vidas mais difíceis. Volto agora para descobrir o que aconteceu quando a história de Rafael chegou aos ouvidos de pessoas que precisavam desesperadamente de esperança. Carlos começou a receber cartas de pessoas de toda a cidade. Pessoas que estavam passando por crises de fé similares à dele. Pessoas que haviam perdido filhos. Pessoas que estavam enfrentando doenças terminais. Todas queriam saber se o Deus que havia ressuscitado Rafael também se importava com elas. Carlos e Rafael começaram a visitar essas pessoas, compartilhando não apenas o milagre, mas principalmente a mensagem de que Deus está presente mesmo nos momentos mais escuros. Uma das visitas que mais marcou Carlos foi a Dona Maria, uma senhora de 75 anos, que estava cuidando sozinha do neto, com paralisia cerebral. Pastor, disse ela com lágrimas nos olhos, eu não preciso de um milagre de ressurreição. Preciso saber que Deus me vê, que Ele sabe o quanto é difícil para mim. Carlos segurou as mãos dela e disse, Dona Maria, o fato de a senhora não ter desistido do seu neto durante todos esses anos é um milagre. O amor que a senhora demonstra todos os dias é a prova de que Deus está trabalhando através da senhora. Mas entender o plano de Deus era uma coisa. Viver esse plano seria um desafio completamente diferente, que testaria cada fibra de sua fé. 6 meses depois do milagre, Carlos estava preparando o sermão de domingo, quando recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era do Dr. Roberto, do hospital. Pastor Carlos, eu preciso contar uma coisa para o senhor. Lembra da Fernanda, a enfermeira que cuidou do Rafael? Ela foi diagnosticada com câncer de mama há 2 meses. Está muito grave. Ela está pedindo para falar com o senhor. Carlos correu para o hospital. Quando chegou ao quarto de Fernanda, ficou chocado
ao ver como ela estava frágil. A mulher forte e decidida que havia cuidado de seu filho agora estava pálida, sem cabelo por causa da quimioterapia, visivelmente sofrendo. Pastor, disse ela com voz fraca, eu preciso saber o milagre que aconteceu com Rafael. Será que Deus pode fazer o mesmo comigo? Carlos sentou ao lado da cama de Fernanda e segurou sua mão. Ele sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Como responder a uma pergunta tão difícil? Fernanda, eu não posso prometer que Deus vai curá-la da mesma forma que curou Rafael, mas eu posso prometer que Deus está com você nessa luta. Às vezes o milagre é a cura física, às vezes o milagre é a força para enfrentar o que precisa. Ciron, Fernanda começou a chorar. Pastor, eu tenho muito medo de morrer. Eu sei que aceitei Jesus, mas eu ainda tenho medo. Como eu posso ter certeza de que vou para o céu? Carlos abriu sua Bíblia e leu várias passagens sobre a segurança da salvação, sobre o amor incondicional de Deus, sobre a promessa de vida eterna. Fernanda, a sua salvação não depende dos seus sentimentos ou dos seus medos. Depende do que Jesus já fez por você. Nas semanas seguintes, Carlos e Rafael visitaram Fernanda todos os dias. Eles oravam com ela, liam a Bíblia, conversavam sobre a vida, sobre Deus, sobre esperança. Fernanda começou a encontrar uma paz que ela não tinha antes. Eu ainda tenho medo, admitiu ela numa das visitas, mas agora eu também tenho esperança. E isso faz toda a diferença. Um mês depois, Fernanda faleceu. Carlos conduziu o funeral dela. E foi um dos serviços mais difíceis que ele já havia feito. Como explicar por que Deus havia ressuscitado Rafael, mas permitido que Fernanda morresse? Como manter a fé diante de uma perda tão dolorosa de alguém que havia se tornado tão importante para sua família? Durante o funeral, Carlos decidiu ser completamente honesto mais uma vez. Eu não entendo por que Deus salvou meu filho e permitiu que Fernanda partisse. Eu não tenho todas as respostas sobre como Deus funciona, mas eu sei que Fernanda morreu em paz, sabendo que era amada por Deus. E eu sei que ela está numa condição muito melhor agora do que quando estava sofrendo aqui. Depois do funeral, muitas pessoas se aproximaram de Carlos com perguntas sobre fé, sobre sofrimento, sobre por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Carlos percebeu que sua experiência com dúvida e fé renovada havia o preparado para ajudar outras pessoas que estavam passando por questionamentos similares. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha algo mais valioso: honestidade sobre suas próprias lutas e certeza sobre o amor de Deus. A igreja continuou crescendo, mas não apenas em números. As pessoas estavam crescendo espiritualmente, aprendendo a lidar com dúvidas de forma saudável, aprendendo a apoiar umas às outras nas dificuldades. Carlos implementou um grupo de apoio para pessoas que estavam enfrentando crises de fé, outro para pessoas que estavam lidando com luto, outro para familiares de pessoas com doenças graves. Rafael se tornou um pregador poderoso, especialmente para jovens que estavam questionando sua fé. Sua experiência de ter saído da igreja e voltado de forma tão dramática o credenciava para falar com autoridade para adolescentes rebeldes. Eu entendo vocês, dizia Rafael durante os cultos jovens. Eu também passei pela fase de achar que Deus não existia, mas eu posso garantir para vocês que Ele existe e que Ele se importa com cada um de vocês. Um ano após o milagre, Carlos foi convidado para falar em outras igrejas sobre sua experiência. Ele sempre começava seus testemunhos da mesma forma. Eu sou o pastor que gritou para Deus pedindo uma prova, e Deus me respondeu, ressuscitando meu filho. Mas o maior milagre não foi a ressurreição. O maior milagre foi descobrir que Deus nunca me abandonou, nem mesmo quando eu duvidei dele. A história de Carlos e Rafael se espalhou muito além de sua cidade. Eles receberam cartas de pessoas de todo o país, pessoas que haviam ouvido sobre o milagre e que queriam compartilhar suas próprias lutas e vitórias espirituais. Carlos percebeu que sua história estava tocando principalmente pessoas que haviam passado por crises de fé similares. O que aconteceu nas horas seguintes provaria que quando Deus move, Ele não move apenas uma vida, menos, Ele transforma tudo ao redor. 2 anos depois do milagre, Carlos recebeu um convite inesperado. Uma grande editora cristã queria publicar um livro contando sua história. Pastor Carlos, disse o editor durante uma ligação telefônica, sua história precisa chegar a milhares de cristãos passando por crises de fé, e eles precisam saber que não estão sozinhos, que é possível duvidar e ainda assim encontrar Deus novamente. Carlos ficou hesitante no início. Ele não se considerava escritor.
Não sabia se conseguiria colocar no papel tudo o que havia vivido, mas Rafael o encorajou. Pai, se nossa história pode ajudar uma pessoa sequer a não desistir de Deus, vale a pena escrever o livro. Carlos decidiu aceitar o desafio. Escrever o livro foi um processo doloroso e libertador ao mesmo tempo. Carlos teve que reviver cada momento da crise, cada noite de insônia questionando a existência de Deus, cada lágrima derramada ao lado da cama de Rafael no hospital. Mas também pôde celebrar novamente cada momento da restauração, cada sinal da presença divina, cada vida que havia sido tocada desde então. O livro foi lançado com o título O Pastor que Duvidou, uma jornada da crise à fé renovada. No lançamento, Carlos estava nervoso, sem saber se as pessoas se interessariam por sua história. Para sua surpresa, a livraria ficou lotada. Pessoas de todas as idades, pastores, leigos, pessoas que nunca haviam pisado numa igreja. Todos queriam ouvir sobre o homem que havia gritado para Deus e recebido uma resposta impossível. Durante a sessão de autógrafos, Carlos conversou com dezenas de pessoas. Uma senhora idosa se aproximou chorando. Pastor, disse ela, eu perdi meu marido há 6 meses e estava pronta para parar de acreditar em Deus. Sua história me deu esperança de que Deus ainda está comigo. Mesmo eu não o sinto. Um jovem rapaz disse, eu sou seminarista, mas estava pensando em desistir do ministério porque achava que não tinha fé suficiente. Agora entendo que até mesmo pastores duvidam, e que isso não me desqualifica para servir a Deus. Se tornou um sucesso inesperado. Em poucos meses, estava entre os mais vendidos da categoria religiosa. Carlos começou a receber convites para palestras em todo o país. Universidades, seminários, conferências pastorais. Todos queriam ouvir sobre sua experiência, mas Carlos sempre fazia questão de levar Rafael com ele. Nossa história é sobre restauração de relacionamentos, dizia Carlos. E isso inclui meu relacionamento com meu filho. Durante uma das palestras, numa grande conferência pastoral em São Paulo, Carlos falou para mais de 5.000 pastores. Ele contou sua história com a mesma honestidade de sempre, admitindo suas falhas, suas dúvidas, seus momentos de desespero. Quando terminou, o auditório ficou em silêncio por alguns segundos. Então, devagar, os pastores começaram a se levantar e aplaudir. Muitos estavam chorando. Depois da palestra, dezenas de pastores se aproximaram de Carlos. Obrigado por ser honesto, disse um pastor de uma grande igreja. Eu também tenho passado por uma crise de fé, mas tinha medo de admitir isso para alguém. Pensei que perderia minha credibilidade. Um pastor de uma pequena cidade do interior disse, eu estava presto para abandonar o ministério. Minha igreja está morrendo, minha família está em crise, e eu não sentia mais a presença de Deus. Sua história me deu coragem para continuar. Carlos percebeu que sua transparência havia tocado algo profundo na liderança cristã. Pastores de todo o país começaram a compartilhar suas próprias lutas, suas próprias dúvidas, seus próprios momentos de questionamento. Era como se a honestidade de Carlos tivesse dado permissão para outros líderes serem vulneráveis também. 3 anos após o milagre, a igreja de Carlos estava completamente transformada. De 15 membros, havia crescido para mais de 300, mas o crescimento não era apenas numérico. As pessoas estavam vivendo uma fé mais autêntica, mais honesta, mais real. Eles haviam aprendido que é possível questionar e ainda assim crer, que é possível passar por crises e ainda assim manter a fé. Rafael se formou em teologia e se tornou pastor associado da igreja. Pai e filho ministravam juntos, cada um com sua experiência única para oferecer. Carlos trazia a maturidade de 30 anos de ministério e a profundidade de quem havia passado pelo vale da sombra da morte espiritual. Rafael trazia a perspectiva de quem havia saído da fé e voltado, de quem havia literalmente morrido e ressuscitado. Um dia, Carlos recebeu uma ligação de Dr. Roberto, o médico que havia tratado Rafael. Pastor Carlos, eu preciso contar uma coisa para o senhor. Depois do que aconteceu com seu filho, eu comecei a estudar mais sobre fé e ciência. E fui cético, mas não consigo negar o que vi. Ontem, eu entreguei minha vida para Jesus. Queria que soubesse que vocês foram instrumentos de Deus na minha vida. Essa ligação emocionou profundamente Carlos. O médico que havia declarado a morte cerebral de Rafael, agora era um seguidor de Cristo. Era mais uma prova de que Deus estava usando a história deles para tocar vidas de formas que eles nem imaginavam. Esta transformação não para aqui, disse Carlos para Rafael depois da ligação. Em Histórias de Luz, documentamos testemunhos de pessoas cujas vidas foram completamente mudadas pelo poder de Deus.
Continue conosco para ver o final dessa história extraordinária. Carlos começou a receber relatos de pessoas que haviam lido seu livro e experimentado suas próprias transformações espirituais. Uma mulher escreveu contando que estava prestes a se divorciar quando leu sobre como Deus havia restaurado o relacionamento entre Carlos e Rafael. Isso a inspirou a lutar pelo seu casamento. E hoje, ela e o marido estão reconciliados. Um homem relatou que estava pensando em suicídio quando um amigo lhe deu o livro de Carlos. A história o fez perceber que mesmo nos momentos mais escuros, Deus tem um plano. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O que Carlos descobriu sobre seu propósito mudaria não apenas sua vida, mas gerações futuras. 4 anos após o milagre, Carlos estava organizando os papéis de seu escritório, quando encontrou uma carta antiga, que havia esquecido completamente. Era uma carta que Marina, sua esposa, havia escrito para ele pouco antes de morrer, mas que só deveria ser aberta quando Deus mostrasse o caminho. Na época, Carlos havia guardado a carta sem nem pensar muito sobre isso, perdido que estava em sua dor e desespero. Carlos começou sua palestra da mesma forma que sempre começava, com total honestidade sobre suas falhas. Pastores, disse ele, eu sou o homem que gritou para Deus pedindo uma prova porque não conseguia mais acreditar nele. Sei Vocus Acham, que isso me desqualifica para estar aqui, eu entendo completamente. O silêncio no auditório era absoluto. 10.000 pastores pendiam de cada palavra que saía de sua boca. Mas eu descobri que Deus não tem problema com nossas dúvidas. Eltem, problema é quando fingimos que não temos dúvidas. Quando mentimos para nós mesmos e para nossas congregações, fingindo que nossa fé é perfeita, nós nos tornamos líderes superficiais, incapazes de ajudar pessoas que estão passando por lutas reais. Carlos viu vários pastores na plateia, assentindo com a cabeça, alguns com lágrimas nos olhos. Carlos contou sua história completa mais uma vez, mas dessa vez com uma perspectiva diferente. Ele não focou apenas no milagre da ressurreição de Rafael, mas principalmente nas lições que havia aprendido sobre liderança autêntica, sobre ministério vulnerável, sobre como ajudar pessoas em crises, sem oferecer respostas fáceis para problemas complexos. Vocês sabem qual foi a parte mais difícil de toda essa experiência? Perguntou Carlos. Não foi ver meu filho morrer. Não foi perder a fé. A parte mais difícil foi aprender a viver com mistério. Aprender que não preciso ter todas as respostas, para ainda assim confiar em Deus. Aprender que meu papel como pastor não é resolver todos os problemas das pessoas, mas caminhar ao lado delas enquanto Deus resolve. Rafael subiu ao palco e ficou ao lado do pai. Pastores, disse Rafael, eu morri e voltei, literalmente. E sabem o que aprendi do outro lado? Que Deus está mais preocupado com nosso caráter do que com nosso conforto. Ele permitiu que eu morresse para que meu pai e eu pudéssemos aprender a viver de verdade. Ele permitiu que nossa família passasse por uma crise, para que pudéssemos ajudar outras famílias em crise. A reação dos pastores foi imediata e emocional. Muitos começaram a chorar abertamente. Durante o tempo de ministração, centenas de pastores se dirigiram à frente do auditório, buscando oração, aconselhamento, simplesmente querendo compartilhar suas próprias lutas e crises de fé. Carlos passou as próximas 4 horas conversando, individualmente, com pastores. Um pastor de uma grande igreja confessou que estava pensando em suicídio por causa da pressão ministerial. Um jovem pastor disse que estava prestes a abandonar o ministério porque se sentia fracassado. Uma pastora compartilhou que havia perdido um filho e não conseguia mais pregar sobre a bondade de Deus sem sentir-se hipócrita. Para cada pessoa, Carlos oferecia não respostas prontas, mas sua presença, sua compreensão, sua experiência de que é possível passar pelo vale e encontrar Deus do outro lado. Eu não posso tirar sua dor, disse Carlos para a pastora, que havia perdido o filho, mas posso caminhar ao seu lado, enquanto Deus transforma essa dor em algo que pode ajudar outros pais em luto. Depois da conferência, Carlos recebeu um convite inesperado. O presidente da maior denominação evangélica do país queria conversar com ele sobre a possibilidade de criar um programa nacional de apoio a pastores em crise. Pastor Carlos, disse o presidente, nós temos milhares de pastores espalhados pelo país, muitos deles isolados em pequenas cidades, lidando sozinhos com crises de fé, problemas familiares, pressões ministeriais. Sua experiência e transparência poderiam ser a chave para ajudar esses homens e mulheres. Carlos ficou honrado, mas também assustado com a magnitude da proposta. Seria possível criar um programa que realmente ajudasse pastores em todo o país? Como garantir que a mensagem chegaria às pessoas certas no momento certo?
Como evitar que o programa se tornasse apenas mais uma iniciativa institucional, sem real impacto nas vidas das pessoas? Depois de muito orar e conversar com Rafael e com outros conselheiros próximos, Carlos decidiu aceitar o desafio. O programa foi chamado do Pastores em Crise, o Ministério de Restauração, e começou como um projeto piloto em 5 estados. A ideia era criar uma rede de apoio, onde pastores que haviam passado por crises e encontrado restauração pudessem ajudar outros pastores que estavam passando por dificuldades similares. O programa cresceu rapidamente. Em 2 anos, estava presente em todos os estados do país. Carlos viajava constantemente, treinando pastores para serem facilitadores regionais, desenvolvendo material de apoio, participando de conferências. Rafael se tornou o coordenador nacional do programa, usando sua juventude e experiência única para conectar especialmente com pastores mais jovens. Uma das histórias que mais marcou Carlos durante esse período foi a do pastor Antônio, de uma pequena cidade no interior do Nordeste. Antônio havia perdido a esposa num acidente de carro e estava pronto para abandonar o ministério. Através do programa, ele foi conectado com um pastor do Sul, que também havia perdido a esposa e encontrado formas de continuar ministrando mesmo em meio ao luto. Carlos, disse Antônio numa ligação telefônica, eu pensei que era o único pastor no mundo que havia perdido a fé depois de perder a esposa. Descobrir que não estou sozinho, que outros passaram por isso e continuaram servindo a Deus. Isso me deu forças para não desistir. Antônio não apenas continuou no ministério, mas se tornou um facilitador regional, ajudando outros pastores em sua região que passavam por crises similares. 6 anos após o milagre, Carlos foi reconhecido pela principal revista cristã do país como pastor do ano por seu trabalho com pastores em crise. Na matéria da capa, a revista destacava como um homem que havia quase perdido a fé se tornou uma das vozes mais importantes para a restauração de líderes cristãos no país. Ao olhar para trás, disse Carlos, numa entrevista para a revista, eu finalmente compreendo que cada lágrima, cada perda, cada momento de desespero havia sido cuidadosamente usado por Deus para este momento de propósito. Deus permitiu que eu passasse pela crise para que pudesse entender e ajudar outros que passam por crises similares. A entrevista repercutiu nacionalmente. Carlos começou a receber convites internacionais, pedidos para traduzir seu livro para outros idiomas, solicitações para expandir o programa Pastores em Crise para outros países. O que havia começado como um grito desesperado para Deus, numa noite solitária havia se transformado num ministério que tocava vidas em várias partes do mundo. Mas Carlos sabia que nada disso seria possível se ele não tivesse passado por sua própria transformação pessoal. A crise havia sido dolorosa, mas necessária. Havia quebrado seu orgulho espiritual, havia destruído sua fé superficial, havia o forçado a encontrar Deus de uma forma mais profunda e autêntica. Agora ele era um pastor completamente diferente do que era antes da crise. Mais humano, mais compassivo, mais honesto, mais eficaz. Mas toda transformação verdadeira vem com um preço. E ele estava prestes a descobrir que viver seu propósito exigiria sacrifícios que nem imaginava. Com o sucesso do programa nacional, Carlos enfrentou novos desafios que testaram novamente sua fé e determinação. O primeiro grande teste veio quando ele descobriu que alguns pastores estavam usando o programa para promover suas próprias agendas, transformando grupos de apoio em plataformas para críticas denominacionais ou disputas teológicas. Rafael, disse Carlos numa noite, após receber relatórios preocupantes de várias regiões, parece que nem mesmo um ministério de restauração está livre de ser corrompido por pessoas com más intenções. Rafael, agora com experiência de coordenação, ajudou o pai a implementar salvaguardas no programa. Eles criaram códigos de conduta mais rígidos, estabeleceram supervisão mais próxima dos facilitadores regionais e desenvolveram mecanismos para identificar e corrigir desvios da missão original. Foi um período difícil, que exigiu decisões duras, incluindo o afastamento de alguns facilitadores que estavam mais interessados em poder do que em ajudar pessoas. O segundo grande teste veio de forma totalmente inesperada. Carlos foi publicamente acusado por um blogueiro cristão influente de promover a dúvida na igreja e de enfraquecer a fé dos crentes. O blogueiro argumentava que um pastor que havia duvidado de Deus não deveria estar ensinando outros pastores, e que o programa Pastores em Crise estava criando mais problemas do que soluções. A acusação ganhou força nas redes sociais.
Alguns líderes conservadores se juntaram às críticas, questionando se era apropriado dar plataforma para alguém que havia perdido a fé. Carlos recebeu centenas de mensagens de pessoas divididas entre apoiá-lo e criticá-lo. Algumas igrejas cancelaram convites para ele falar. Algumas livrarias retiraram seu livro das prateleiras. Pai, disse Rafael durante esse período difícil, isso está me lembrando do que Jesus passou. Ele também foi criticado por andar com pecadores, por questionar tradições religiosas, por ser honesto demais para o gosto de alguns líderes. Carlos sorriu tristemente. A diferença, filho, é que Jesus nunca duvidou de Deus como eu duvidei. Mas Jesus questionou Deus na cruz. Respondeu Rafael: Deus meu, por que me desamparaste? Se até Jesus teve um momento de questionamento, por que você não pode ter tido? Essa observação de Rafael trouxe uma nova perspectiva para Carlos. Talvez sua crise de fé não fosse tão única ou desqualificadora quanto ele às vezes pensava. Carlos decidiu responder às críticas da única forma que sabia, com honestidade e transparência total. Ele escreveu uma carta aberta que foi publicada nas principais mídias cristãs do país. Na carta, ele reconheceu que sua experiência não era apropriada para todos os contextos ministeriais, mas defendeu o direito de pessoas em crise terem acesso à ajuda honesta e compaixão genuína. Se minha história de dúvida e restauração pode ofender alguns, escreveu Carlos, prefiro ofender por ser honesto do que agradar sendo falso. Há pastores suicidas no país inteiro. Há líderes cristãos abandonando o ministério em massa. Há famílias pastorais se destruindo em silêncio. Se oferecer ajuda para essas pessoas é controverso, então aceito ser controverso. A resposta à carta foi overwhelmingly positiva. Milhares de pastores escreveram apoiando Carlos e compartilhando suas próprias lutas. A polêmica, ironicamente, aumentou a visibilidade do programa e trouxe ainda mais pessoas buscando ajuda. Carlos aprendeu que, às vezes, fazer o trabalho certo significa estar disposto a ser mal compreendido por aqueles que preferem manter. Um ano depois da polêmica, Carlos enfrentou seu maior teste pessoal desde o milagre de Rafael. Ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Os médicos explicaram que o tratamento seria longo e desgastante, e que haveria incertezas sobre o resultado final. Doutor, perguntou Carlos, quais são minhas chances reais? O oncologista foi direto. Com o tratamento adequado, 70% do chance do cura completa. Mas vai ser um ano muito difícil. A notícia do diagnóstico foi devastadora para Carlos. Mas sua reação foi completamente diferente da que havia tido durante a crise de fé, anos antes. Rafael, disse ele para o filho, dessa vez eu não vou gritar para Deus pedindo explicações. Eu aprendi que Deus não me deve explicações. Ele me deve apenas sua presença. E eu sei que ele estará comigo nessa luta. Carlos decidiu ser público sobre seu diagnóstico. Ele compartilhou a notícia em suas redes sociais e em entrevistas, explicando que continuaria trabalhando no programa sempre que sua saúde permitisse, mas que também seria honesto sobre suas limitações. Vocês me acompanharam na minha jornada de dúvida e fé, disse Carlos num vídeo postado online. Agora quero que me acompanhem na jornada de doença e, se Deus quiser, cura. O período de tratamento foi realmente difícil. Carlos perdeu peso, perdeu cabelo, teve dias em que mal conseguia sair da cama, mas descobriu que sua experiência anterior, com crise U, havia preparado para enfrentar a adversidade com mais maturidade espiritual. Ele não questionava por que estava doente, não barganhava com Deus, não prometia coisas em troca da cura, simplesmente confiava e caminhava um dia de cada vez. Durante o tratamento, Carlos continuou aconselhando pastores quando podia, mas, muitas vezes pelo telefone ou por videochamada, descobriu que sua vulnerabilidade durante a doença o tornava um conselheiro ainda mais eficaz. Pastor, disse um dos pastores que ele acompanhava. 7 anos após o milagre que mudou sua vida, Carlos recebeu o convite mais significativo de sua carreira ministerial. Uma organização internacional cristã queria que ele liderasse um programa global de apoio a pastores em crise, que seria implementado em mais de 50 países. O cargo exigiria que ele se mudasse para outro país, deixasse sua igreja local e dedicasse tempo integral ao ministério internacional. É uma oportunidade incrível, pai, disse Rafael quando souberam do convite. Mas também significa deixar tudo que construímos aqui. Carlos olhou ao redor de seu escritório na igreja, decorado com fotos de pessoas que haviam sido ajudadas pelo programa, cartas de agradecimento de pastores restaurados, lembranças de conferências e eventos que haviam marcado sua jornada.
Seria muito difícil deixar tudo isso para trás. Carlos passou semanas orando e refletindo sobre a decisão. Uma parte dele queria aceitar imediatamente. Era a chance de expandir seu ministério para alcançar pastores no mundo inteiro. Mas outra parte dele se preocupava com as consequências pessoais. Ele teria que deixar a igreja onde havia pastoreado por mais de 30 anos. Deixar a cidade onde Rafael estava estabelecido. Deixar as pessoas que haviam caminhado com ele durante toda a sua jornada. Durante uma conversa com Dona Antônia, a senhora idosa que havia sido uma das únicas pessoas a permanecer na igreja durante seus momentos mais difíceis, Carlos expressou suas dúvidas. Dona Antônia, eu não sei se consigo deixar vocês. Vocês foram minha família quando eu perdi tudo. A senhora pegou as mãos de Carlos e disse: Pastor, durante todos esses anos, o Senhor nos ensinou que Deus tem planos maiores do que conseguimos ver. Talvez seja a hora de aplicar essa lição na sua própria vida. Carlos percebeu que estava enfrentando o mesmo tipo de teste de fé que havia enfrentado anos antes, mas agora de uma forma diferente. Antes, o teste era se ele continuaria acreditando em Deus. Agora, o teste era se ele confiaria em Deus o suficiente para deixar sua zona de conforto e abraçar um chamado ainda maior. Após muito orar e conversar com Rafael, Carlos tomou a decisão mais difícil de sua vida ministerial. Aceitou o convite internacional. Se Deus usou minha crise de fé para ajudar pastores no Brasil, disse Carlos para Rafael, talvez ele queira usar a nossa história para ajudar pastores no mundo inteiro. Rafael, agora maduro e estabelecido em seu próprio ministério, apoiou totalmente a decisão do pai. A transição foi emocionalmente devastadora. Carlos teve que se despedir da igreja que havia sido sua casa por 3 décadas, das pessoas que haviam caminhado com ele através de suas maiores alegrias e tristezas, da cidade onde havia construído sua vida com Marina. No culto de despedida, Carlos mal conseguiu falar de tanta emoção. Vocês me ensinaram que família não é apenas sangue, disse ele com a voz embargada. É quem fica ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Rafael assumiu oficialmente o pastorado da igreja, e Carlos ficou orgulhoso ao ver como o filho estava preparado para liderar. Você aprendeu, não apenas com meus acertos, disse Carlos no dia da transição, mas principalmente com meus erros. Isso vai fazer você um pastor melhor do que eu jamais fui. A igreja estava em excelentes mãos. No primeiro ano do Ministério Internacional, Carlos enfrentou desafios completamente novos. Trabalhar com pastores de culturas diferentes, lidar com crises de fé que tinham contextos sociais e políticos específicos, adaptar seu programa para realidades econômicas diversas. Houve momentos em que ele questionou se havia tomado a decisão certa ao aceitar esse desafio. Mas aos poucos, Carlos começou a ver o impacto global de seu trabalho. Recebeu uma carta de um pastor do interior da África que estava prestes a abandonar o ministério devido à pobreza extrema e perseguição religiosa. Depois de participar de um grupo de apoio online facilitado por Carlos, o pastor encontrou forças para continuar. E hoje lidera uma igreja que alimenta centenas de crianças órfãs. Um pastor na Ásia escreveu, contando que havia perdido a fé depois que seu filho morreu num acidente. A história de Carlos o ajudou a entender que questionar Deus não significava abandonar Deus. E hoje ele ministra especificamente para pais que perderam filhos. Um jovem pastor na Europa disse que a transparência de Carlos sobre suas lutas o inspirou a buscar ajuda para sua depressão, em vez de tentar esconder o problema. 2 anos após aceitar o cargo internacional, Carlos foi convidado para falar na maior conferência pastoral mundial, com representantes de mais de 80 países. Ele escolheu falar sobre a universalidade da crise de fé, mostrando como pastores de todas as culturas enfrentam questionamentos similares, mas também como Deus trabalha de formas únicas em cada contexto. Não importa se você pastoreia uma mega-igreja nos Estados Unidos ou uma pequena congregação numa aldeia africana, disse Carlos para os 5.000 líderes presentes. Todos nós enfrentamos momentos onde questionamos se Deus realmente se importa conosco. A diferença não está em não ter dúvidas, mas em como lidamos com essas dúvidas quando elas vêm. Após a conferência, Carlos foi procurado por líderes denominacionais de vários países, querendo implementar versões locais do programa Pastores em Crise. Em 3 anos, o programa estava ativo em 42 países, com facilitadores, locais treinados e material adaptado para diferentes culturas e idiomas. Uma das histórias que mais tocou Carlos foi a de um pastor veterano na América Central que havia fundado uma denominação inteira, mas que secretamente havia perdido a fé depois de ver sua região devastada por desastres naturais consecutivos. Como posso pregar sobre um Deus bom
escreveu o pastor, quando vejo crianças morrendo de fome e famílias inteiras sendo destruídas por terremotos. Através do programa, esse pastor foi conectado com outros líderes que haviam enfrentado tragédias similares e encontrado formas de continuar, ministrando mesmo em meio ao sofrimento inexplicável. 5 anos depois de aceitar o cargo internacional, Carlos recebeu uma ligação que mudou tudo novamente. Rafael estava do outro lado da linha, visivelmente emocionado. Pai, eu tenho uma notícia para dar. Você vai ser avô. Carlos sentiu uma alegria profunda tomar conta de seu coração. A família que havia sido quebrada pela morte de Marina e quase destruída pela rebeldia de Rafael, agora estava sendo restaurada de uma forma ainda mais linda. E tem mais, continuou Rafael. O bebê vai nascer no mesmo dia em que faz 8 anos do meu acidente. Deus tem um senso de timing perfeito, não é mesmo? Carlos riu e chorou ao mesmo tempo. Realmente, Deus tinha um senso de timing perfeito. O dia que havia marcado quase a destruição completa de sua família, agora seria celebrado como o dia do nascimento de uma nova geração. Carlos decidiu voltar ao Brasil para o nascimento do neto. Foi uma viagem carregada de emoções e lembranças. Ele visitou o hospital onde Rafael havia ficado internado. Conversou com Fernanda Menos, que havia sobrevivido ao câncer e se tornado uma líder leiga e influente na igreja. E reencontrou muitas pessoas que haviam sido importantes em sua jornada. No dia do nascimento do neto, Carlos estava na sala de espera quando Rafael saiu com um bebê nos braços. Pai, eu quero apresentar para você o Miguel Carlos, em homenagem ao vovô Miguel que ele nunca conheceu. E ao avô Carlos, que ele vai conhecer muito bem. Carlos segurou o bebê e sentiu como se sua vida tivesse completado um círculo perfeito. 7 anos após o milagre que mudou sua vida, Carlos recebeu o convite mais significativo de sua carreira ministerial. Uma organização internacional cristã queria que ele liderasse um programa global de apoio a pastores em crise, que seria implementado em mais de 50 países. O cargo exigiria que ele se mudasse para outro país, deixasse sua igreja local e dedicasse tempo integral ao ministério internacional. É uma oportunidade incrível, pai, disse Rafael quando souberam do convite. Mas também significa deixar tudo o que construímos aqui. Carlos olhou ao redor de seu escritório na igreja, decorado com fotos de pessoas que haviam sido ajudadas pelo programa, cartas de agradecimento de pastores restaurados, lembranças de conferências e eventos que haviam marcado sua jornada. Seria muito difícil deixar tudo isso para trás. Carlos passou semanas orando e refletindo sobre a decisão. Uma parte dele queria aceitar imediatamente. Era a chance de expandir seu ministério para alcançar pastores no mundo inteiro. Mas outra parte dele se preocupava com as consequências pessoais. Ele teria que deixar a igreja onde havia pastoreado por mais de 30 anos. Deixar a cidade onde Rafael estava estabelecido. Deixar as pessoas que haviam caminhado com ele durante toda a sua jornada. Durante uma conversa com Dona Antônia, a senhora idosa que havia sido uma das únicas pessoas a permanecer na igreja durante seus momentos mais difíceis, Carlos expressou suas dúvidas. Dona Antônia, eu não sei se consigo deixar vocês. Vocês foram minha família quando eu perdi tudo. A senhora pegou as mãos de Carlos e disse: Pastor, durante todos esses anos, o Senhor nos ensinou que Deus tem planos maiores do que conseguimos ver. Talvez seja a hora de aplicar essa lição na sua própria vida. Carlos percebeu que estava enfrentando o mesmo tipo de teste de fé que havia enfrentado anos antes, mas agora de uma forma diferente. Antes, o teste era se ele continuaria acreditando em Deus. Agora, o teste era se ele confiaria em Deus o suficiente para deixar sua zona de conforto e abraçar um chamado ainda maior. Após muito orar e conversar com Rafael, Carlos tomou a decisão mais difícil de sua vida ministerial. Aceitou o convite internacional. Se Deus usou minha crise de fé para ajudar pastores no Brasil, disse Carlos para Rafael, talvez ele queira usar nossa história para ajudar pastores no mundo inteiro. Rafael, agora maduro e estabelecido em seu próprio ministério, apoiou totalmente a decisão do pai. A transição foi emocionalmente devastadora. Carlos teve que se despedir da igreja que havia sido sua casa por 3 décadas, das pessoas que haviam caminhado com ele através de suas maiores alegrias e tristezas, da cidade onde havia construído sua vida com Marina. No culto de despedida, Carlos mal conseguiu falar de tanta emoção. Vocês me ensinaram que família não é apenas sangue, disse ele com a voz embargada. É quem fica ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Rafael assumiu oficialmente o pastorado da igreja.
E Carlos ficou orgulhoso ao ver como o filho estava preparado para liderar. Você aprendeu não apenas com meus acertos, disse Carlos no dia da transição, mas principalmente com meus erros. Isso vai fazer você um pastor melhor do que eu jamais fui. A igreja estava em excelentes mãos. No primeiro ano do Ministério Internacional, Carlos enfrentou desafios completamente novos. Trabalhar com pastores de culturas diferentes, lidar com crises de fé que tinham contextos sociais e políticos específicos. Adaptar seu programa para realidades econômicas diversas. Houve momentos em que ele questionou se havia tomado a decisão certa ao aceitar esse desafio. Mas aos poucos, Carlos começou a ver o impacto global de seu trabalho. Recebeu uma carta de um pastor do interior da África que estava prestes a abandonar o ministério devido à pobreza extrema e perseguição religiosa. Depois de participar de um grupo de apoio online facilitado por Carlos, o pastor encontrou forças para continuar e hoje lidera uma igreja que alimenta centenas de crianças órfãs. Um pastor na Ásia escreveu contando que havia perdido a fé depois que seu filho morreu num acidente. A história de Carlos o ajudou a entender que questionar Deus não significava abandonar Deus. E hoje ele ministra, especificamente para pais que perderam filhos. Um jovem pastor na Europa disse que a transparência de Carlos sobre suas lutas o inspirou a buscar ajuda para sua depressão, em vez de tentar esconder o problema. 2 anos após aceitar o cargo internacional, Carlos foi convidado para falar na maior conferência pastoral mundial, com representantes de mais de 80 países. Ele escolheu falar sobre a universalidade da crise de fé, mostrando como pastores de todas as culturas enfrentam questionamentos similares, mas também como Deus trabalha de formas únicas em cada contexto. Não importa se você pastoreia uma mega-igreja nos Estados Unidos ou uma pequena congregação numa aldeia africana, disse Carlos para os 5.000 líderes presentes, todos nós enfrentamos momentos onde questionamos se Deus realmente se importa conosco. A diferença não está em não ter dúvidas, mas em como lidamos com essas dúvidas quando elas vêm. Após a conferência, Carlos foi procurado por líderes denominacionais de vários países, querendo implementar versões locais do programa Pastores em Crise. Em 3 anos, o programa estava ativo em 42 países, com facilitadores, locais treinados e material adaptado para diferentes culturas e idiomas. Uma das histórias que mais tocou Carlos foi a de um pastor veterano na América Central que havia fundado uma denominação inteira, mas que secretamente havia perdido a fé depois de ver sua região devastada por desastres naturais consecutivos. Como posso pregar sobre um Deus bom? Escreveu o pastor, quando vejo crianças morrendo de fome e famílias inteiras sendo destruídas por terremotos. Através do programa, esse pastor foi conectado com outros líderes que haviam enfrentado tragédias similares e encontrado formas de continuar, ministrando mesmo em meio ao sofrimento inexplicável. 5 anos depois de aceitar o cargo internacional, Carlos recebeu uma ligação que mudou tudo novamente. Rafael estava do outro lado da linha, visivelmente emocionado. Pai, eu tenho uma notícia para dar. Pai, você vai ser avô. Carlos sentiu uma alegria profunda tomar conta de seu coração. A família que havia sido quebrada pela morte de Marina e quase destruída pela rebeldia de Rafael, agora estava sendo restaurada de uma forma ainda mais linda. E tem mais, continuou Rafael. O bebê vai nascer no mesmo dia em que faz 8 anos do meu acidente. Deus tem um senso de timing perfeito, não é mesmo? Carlos riu e chorou ao mesmo tempo. Realmente, Deus tinha um senso de timing perfeito. O dia que havia marcado quase a destruição completa de sua família, agora seria celebrado como o dia do nascimento de uma nova geração. Carlos decidiu voltar ao Brasil para o nascimento do neto. Foi uma viagem carregada de emoções e lembranças. Ele visitou o hospital onde Rafael havia ficado internado. Conversou com Fernanda Menos, que havia sobrevivido ao câncer e se tornado uma líder leiga influente na igreja. E reencontrou muitas pessoas que haviam sido importantes em sua jornada. No dia do nascimento do neto, Carlos estava na sala de espera quando Rafael saiu com o bebê nos braços. Pai, eu quero apresentar para você o Miguel Carlos, em homenagem ao vovô Miguel que ele nunca conheceu. E ao avô Carlos, que ele vai conhecer muito bem. Carlos segurou o bebê e sentiu como se sua vida tivesse completado um círculo perfeito.